Mais Saúde retorna no terceiro bloco, interrogando a doutora Fernanda da seguinte questão. Nós estamos agora nos aproximando do inverno. Isso. Que cuidados adicionais nós deveríamos ter nas nossas crianças que sejam mais alérgicas, Fernanda? Pensando em alergia respiratória, né? Na verdade, quando a gente fala em controle do ambiente, esse controle do ambiente ele deveria acontecer o ano inteiro, não só no inverno, né? Porque se você tem, por exemplo, uma criança alérgica que tem alergia a um epitélio de animal, esse animal não tem que estar presente na casa o ano inteiro. Só que quando chega no inverno, por conta dessas mudanças de temperatura, as crianças alérgicas, elas sofrem mais, isso com certeza. Essas mudanças de temperaturas, elas sempre estão sofrendo. Por quê? Imagine uma criança comum que não tem alergia respiratória nenhuma e uma criança alérgica. Se as duas pegam uma infecção pulmonar, uma pneumonia, claro que a criança alérgica ela vai sofrer mais. Ela pode ter o quadro de broncoespasmo, ela pode chiar com uma frequência, maior dificuldade de sair da crise. Muitas delas podem até ser internadas por conta disso, para sair da crise. Então a gente tem que ter um cuidado um pouco redobrado em relação a isso. Por exemplo, muitas das mães acham que as crianças, por estar no inverno, por ser mais alérgicas, às vezes não saem de casa, quando saem agasalham demais a criança. Aí acaba tirando aquelas roupas dos armários que foram usadas no inverno do ano passado. Não vai no sol, tem aquele cheiro de mofo, aquela roupa que está guardada há muito tempo. Às vezes bota roupa de lã, que não é uma coisa boa para essas crianças alérgicas, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado maior até com como expor essas crianças, essas roupas, essas coisas que elas acabam usando. Em casa ou na rua para as crianças saírem. E são mais frequentes no inverno as manifestações de vias aéreas superiores naquelas crianças que não têm tendência para bronquite asmática? Não, na verdade você tem no inverno a facilidade de infecções de vias aéreas superiores e inferiores, porque quando a gente fala da asma a gente está falando em infecções de vias aéreas inferiores, né? Na verdade, a asma não é nem uma infecção, na verdade é uma patologia, é uma afecção crônica, né? Não uma infecção. E quando a gente fala da rinite, a gente está relacionada a vias aéreas superiores, que é frequente nos dois casos, porque independente da asma ou da rinite, às vezes a gente pega o mesmo alergeno. Mas qual dos dois é mais frequente na clínica diária? Bem, isso é muito variável. Na minha clínica diária, eu encontro mais pacientes com asma do que com rinite. Até porque, como eu faço a parte de alergia infantil, né? Eu encontro muita criança que tem o quadro do broncoespasmo, que acaba procurando o pediatra encaminha para o alergista, porque uma criança é um bebê chiador, é uma criança que vive sibilando, é uma criança que tem realmente o quadro de asma diagnosticado às vezes pelo próprio pediatra encaminhado para o alergista para tratar, entendeu? É mais comum, na minha prática, né, diária. Porque nos prontos-socorros pediátricos, onde não se encontram os especialistas em alergia respiratória, no inverno a gente vê com mais frequência as sinusopatias, as infecções de vias aéreas superiores. Porque, na verdade, o paciente que tem um quadro de rinite não vai num pronto-socorro, porque não é considerado uma urgência. Agora, um broncoespasmo, uma asma, que é que ele não consegue controlar em casa, não consegue fazer a medicação SOS, que às vezes é prescrito para ser usada em casa, ela vai para um pronto-socorro. Já a rinite já não vai. Aí já começa a criança com uma febre, já começa a complicar, porque já começa a fazer um quadro de sinusite, a mãe já corre para um pronto-socorro. Já é diferente. Claro. Já uma rinite qualquer, uma obstrução nasal, um prurido nasal, uma secreção, ela vai procurar ou o pediatra ou o próprio alergista que já faz o acompanhamento, às vezes até um otorrino. Lógico. Doutora Fernanda, elabore, por favor, um rol de cuidados para que as mães que nos assistem tenham presentes com relação à alergia em crianças no ambiente doméstico de uma forma geral, desde o tipo de tecidos ao tipo de alimentos. Faça-nos uma listagem, um rol de cuidados para que essas mães possam se recordar. Vamos lá. Na verdade, a gente começa com cuidado com o quarto, que eu acho que é o mais importante, né? O quarto da criança tem que ser um quarto arejado,
que as roupas de cama pudessem ser trocadas permanentemente, não precisam trocar diariamente. A gente sabe que o ácaro, ele morre numa temperatura mais elevada. Então, se puder passar bem quando lavar essas roupas de cama, já ajuda. O cuidado em relação à higiene, a limpeza do quarto. Evitar esses produtos que funcionam como irritante, que são os detergentes, esses cheiros mais fortes, bom ar, que às vezes eles têm o costume de colocar, né? Limpar o quarto com água, álcool e se quiser botar um pouquinho de vinagre branco, pode colocar. Existe capas para colchão que a gente usa e para travesseiro antiácaro, que ajuda também bastante. Evitar carpetes, tapetes, ursinho de pelúcias, cortinas, cortinados, colocar coisas no quarto que você possa estar sempre passando pano, que você pode estar sempre... nada que te dê trabalho em relação que vai juntar a poeira e o ácaro ali, tá? Em relação à casa, é a mesma coisa. O mesmo cuidado que você vai ter com o quarto, é bom que você tenha com a casa. Em relação a tapete, em relação a cortinas, muitos almofadões, essas coisas assim. Que o piso, é bom que seja um piso frio, né? Porque é de mais fácil limpeza, né? Evitar fazer faxinas no dia que a criança esteja presente. Hoje é dia de faxina, vamos tirar a criança está na escola, está numa creche, melhor que não esteja em casa. E existem algumas crianças que têm alergia também aos epitélios de animais, então é bom que evite esses animais, gato, cachorro, né? Existe uma pesquisa feita há uns anos atrás que diz que após a retirada do animal da casa, o epitélio do animal ainda é encontrado por 180 dias. Então, às vezes, a mãe tira o animal, é um animal de estimação, está ali há muito tempo, a criança às vezes chora pela ausência do animal. Aí a mãe chega, doutora, já tem 2 meses que o meu cachorro saiu e a criança não melhorou ainda, melhorou 10%, é muito pouco, ela está chorando pelo cachorro. Mas é até 180 dias para você tirar. 180 dias com a higiene diária sendo realizada ainda sem contra epitélio. Porque sem contra epitélio. Para a criança que é alérgica, está sendo sensibilizada. O piso frio tem uma grande vantagem que a gente percebe com mais clareza, com mais visibilidade, se há espaço vazio entre um piso e outro, onde se juntaria poeira e, consequentemente, e é mais fácil também até para higienização, né? Exato, pode-se passar um pano molhado, né? Ao passo que o piso de taco ou de madeira corrida é mais complicado. É mais complicado para você A gente tem uma vantagem no Brasil, principalmente em Campos, por ser uma cidade que não é tão frio, que não tem cidade desses pisos de taco, de tábua, que é mais para a região que tem mais fria por causa do calor. Então aqui para a gente é mais tranquilo poder até falar isso, né? Às vezes a gente pega pessoas que têm uma condição socioeconômica mais precária, que muitas vezes chegam a ambulatórios, né, que a gente faz às vezes, que chega e fala assim, mas doutora, lá eu não tenho nem piso, é cimento, está no contrapiso. Complicado. Claro, porque e elas têm um cuidado, mesmo sendo em contrapiso, elas têm um cuidado, mesmo sendo em contrapiso, jogam água, limpam. Ótimo. Nós tivemos aqui o prazer de receber a doutora Fernanda Vilaça, que fez uma belíssima explanação com conselhos muito procedentes para as famílias com relação a evitar as alergias em nossas crianças. Agradecemos muito a sua presença, doutora Fernanda. Terceira Via ficará muitíssimo feliz se puder tê-la de volta aqui em outras oportunidades. Muitíssimo obrigado. De nada. Quando precisar, é só chamar. Muito obrigado.